Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir, mesmo que seja pela internet, mas conectados em sentimentos, mais uma vez, para refletirmos sobre as verdades trazidas pelo Evangelho a todos nós. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, Pai querido de tanto amor, nós te agradecemos. Agradecemos por mais um dia. Agradecemos por mais uma oportunidade que se apresenta para todos nós, para que possamos aproveitá-la para construir sentimentos novos, sentimentos no amor. Mestre amado, rogamos o teu amparo e o teu auxílio sobre todo o planeta Terra, envolvendo principalmente todos aqueles que sofrem com essa doença, especialmente também aos familiares que sofrem vendo os entes amados em situações desafiadoras. Rogamos por todos aqueles que perdem o emprego, por aqueles que têm inúmeras dificuldades em virtude desse cenário. Mas acima de tudo, Mestre querido Jesus, nós te pedimos para que toda a humanidade, diante desse convite tão desafiador, possa abrir os olhos para enxergar que a fraternidade é o único caminho. Que as dores de agora sejam um convite para que abandonemos as nossas cascas, os nossos núcleos do orgulho e do egoísmo, e possamos assim nos conscientizar de que o único caminho é o amor. Ajuda-nos, Mestre querido Jesus, a renovar esse olhar, a voltar o olhar para nós mesmos, de maneira que assim, Pai querido, sejamos todos nós artífices da era nova. Sejamos aqueles que iremos contribuir para a construção do mundo de regeneração. Que a esperança possa sempre brilhar forte em nossos corações, porque sabemos todos nós que a morte não existe e que somos todos espíritos imortais. Que tenhamos sempre a fé e a coragem para sentir essas verdades divinas e nos mantermos firmes no caminho de Jesus, vencendo a nós mesmos e construindo em nossos corações a paz que se espera da nova era. Que seja feita a tua vontade em nossos corações, Pai querido, e rogamos a tua permissão para iniciar este estudo, essa reflexão no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e como havíamos dito, a ideia é que nós façamos um estudo um pouco mais aprofundado sobre os itens, né? Cada um dos itens dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos começar essa reflexão, eu e a Carol, buscando trazer algumas outras compreensões no limite da medida daquilo que nos é possível alcançar. Lógico é que a interpretação dessas 10 leis, desses 10 mandamentos,
dessa lei divina, ela vai muito além do que nós vamos conversar nesses próximos evangelhos. Mas é uma pequena oportunidade da gente aprofundar e dar um valor um pouco maior, porque, como nós colocamos no outro dia, é a oportunidade de nós estruturarmos o alicerce da fraternidade. Os 10 mandamentos são os elementos básicos que sustentarão todo o edifício que estamos construindo para a Era Nova. Então, começando, pegando aqui em Deuteronômio, né? 20, nós temos logo no início o seguinte versículo: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes prestarei culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Nesse trecho aqui, nós temos aí já muito conteúdo para trabalhar, que em algumas religiões configuram como 3 mandamentos, que é a questão de não adorar, não idolatrar e não tomar o nome de Deus em vão. E aí, com isso, nós queríamos começar as reflexões com essa primeira questão, quando é colocado: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. Quando nós lemos essa parte aqui, fica bem claro o seguinte aspecto: só existe um Deus. Naquela época, nós vivenciávamos, e eu digo nós porque provavelmente muitos de nós estávamos lá em outras encarnações. Mas havia a cultura da multiplicidade de deuses. Mas quando vem dito eu sou o Senhor, é um só. É um único Deus. Porque se nós tivéssemos múltiplos deuses, como era configurado aquele tempo, nós não teríamos a harmonia que existe no planeta. Porque se há mais de um Deus, significa que eu posso ter várias regras. Cada Deus vai ter a sua regra. Mas nós precisamos lembrar, né, nesse retorno ao início dos primeiros mandamentos, de que eles haviam saído do Egito. E no Egito havia muitos deuses, era o culto de muitos deuses. Muitos. Deixa eu ver se eu lembro, Akhenaton quis colocar o culto ao Deus único, os sacerdotes criaram assim uma rebelião mesmo, e o povo também não aceitou, porque era preferível cultuar muitos deuses. Já era uma cultura e um hábito de muito tempo, né? E aqui entra nesse paradigma que nós estávamos apresentando. Vamos pensar juntos. Se eu tenho mais de um Deus, que era o que acontecia, como a Carol colocou, nessa cultura egípcia, de múltiplos deuses, inúmeros deuses, cada deus ele teria as suas particularidades, as suas características e, portanto, as suas regras. E aí nós caímos de novo naquele ponto. Se eu tenho inúmeras regras, eu não tenho harmonia. Eu tenho, em algum momento, divergências. Eu vou ter que escolher se eu vou seguir a esse Deus ou aquele outro Deus. É similar também ao que os romanos, os gregos colocavam. E aí cada Deus tinha o seu culto específico. Então, aqueles que seguiam determinada divindade
muitas vezes não seguiam outra, porque eram caminhos muito diferentes. Então vejam só, como é que eu posso ter uma situação dessa natureza se as leis do universo são totalmente harmônicas? Basta nós olharmos para o espaço, basta nós olharmos para a natureza. Aí nós podemos colocar, então poderia haver um Deus mais forte que regularia os outros. Se a gente partir para esse princípio, então significa que há então um ser superior. Muitos deuses ou só um ser superior. Um ser superior único que regula todos os outros. Mas a questão é que realmente só existe um Deus, um único Deus. E quando ele põe, né, nessa frase aparentemente simples, que eu sou o Senhor seu Deus, que vim te tirar do Egito, ele diz de uma maneira muito clara, olha, Moisés está aí com base em um planejamento, nada é ao acaso. Sim. Existe uma regência divina, existe uma coordenação do todo, existe um comando único que direciona tudo. É necessário confiar, é necessário ter fé. Moisés não apareceu ali do nada sem uma diretriz, não. Há um planejamento bem definido e há um ser, uma inteligência suprema que coordena todas as questões. É o que nos traz esse senso de harmonia. Exatamente, quer dizer, e o que salta aos olhos, né, e que a gente não tem, a verdade é essa confiança plena em Deus. Não existe nada no universo todo que fuja à harmonia, ao equilíbrio proposto por Deus. Não tem nada do universo que não esteja sob a gerência de Deus, envolvido no seu amor, né? Exatamente, tanto que quando na época era necessário toda uma estruturação de um povo para a vinda do emissário de Deus, o governador espiritual da terra, era necessário que houvesse uma organização. Então, Moisés foi esse enviado de Deus para conduzir esse povo para a estruturação da nova Palestina. E, consequentemente, de abrir para que Jesus viesse plantar o Evangelho para o planeta Terra inteiro. Olha que interessante como em apenas uma linha desse primeiro mandamento, quanta coisa nós podemos retirar, e se nós estivermos atentos com olhos de ver e ouvidos de ouvir, nos é possível perceber o quanto há todo um planejamento e que se nós nos conduzirmos com essa confiança na espiritualidade maior, entendendo que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso bem, é uma oportunidade para crescermos em espírito, muda tudo. Muda tudo. Porque nada está fora do controle. E Deus é eternamente justo, eternamente bom e eternamente misericordioso. E onisciente. Tudo sabe, tudo vê e está em todos os lugares. Então, mas a visão materialista da Terra de hoje que vivemos, o homem quer controlar, não aceita a paternidade divina, acha que é dono do seu próprio destino, de que pode fazer o que bem lhe der na cabeça, em outros termos, né? Quer dizer, sou livre. E não é assim. Não. Infelizmente, imersos nesse materialismo, nesse egoísmo,
é comum nós nos sentirmos senhores da vida, como se nós fôssemos donos da criação. E isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Em algum momento, nós vamos conseguir compreender que a verdade é uma só. Infelizmente, hoje, a ciência, como ela é bastante materialista, ela foge um pouco disso. Nós acabamos tendo, aqui no plano de provas e expiações, como se fosse uma disputa, religião e ciência, Deus e ciência. Onde entra a fé, não pode entrar ciência. Mas isso é um equívoco de todo tamanho. Quando nós conseguirmos elaborar melhor os nossos pensamentos e nos conectar melhor com a espiritualidade superior, nós vamos reconhecer um Criador Supremo, a coletividade vai reconhecer esse Criador Supremo e verá que todas as leis emanam do pensamento divino, ou seja, quando a ciência da nova era estiver estudando as leis do universo, ela estará estudando o pensamento de Deus, porque toda essa harmonia, todas essas leis, tudo que é estruturado na Terra é fruto desse Criador Supremo. Ao estudar uma lei da física, eu estou estudando o pensamento divino, a concepção divina de uma regra justa, de uma regra boa e misericordiosa. Mas, isso você me faz lembrar, põe tempo nisso, tá? Uns 40 anos atrás, quem sabe. Eu li uma experiência dos cientistas russos que queriam criar a vida. Então, fizeram um ovo, com tudo certo, absolutamente dentro do que a ciência determinava. Puseram lá, né, na incubadora e tal, e ficaram esperando que houvesse o nascimento do animalzinho, que não houve. Então, não houve. Não havia como. Então, nós vamos ver que a ciência, isso já são muitos os anos. E, obviamente, não são todos os cientistas que são materialistas. Não. A gente vê muitas declarações de Einstein, né, falando da presença de Deus. Mas a ciência no seu todo ainda se acha bastante distanciada da verdade divina. E quando nós conseguirmos sentir, não é acreditar só não, sentir que tudo emana desse ser supremo, dessa inteligência suprema, a nossa vida, os nossos dias vão ficar muito mais tranquilos, porque nós sairemos desse movimento tão grande de relativização. Hoje, em especial, nos dias atuais, a gente está imerso em inúmeras teorias, confabulações, linhas filosóficas, linhas religiosas, cada um querendo ser o detentor da verdade. As pessoas até se matam por isso. Só que são tantas as linhas de ações, são tantas as particularidades, que as pessoas têm ficado perdidas. E parece que tudo é certo. Nós estamos vivendo isso hoje. Parece que tudo é certo. E aí quando vem alguém e coloca uma regra clara, um sim, sim, não, não, essa pessoa se torna uma opressora. Porque o momento agora é de liberdade. E as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Mas tudo isso nasce dessa questão do relativismo. Mas Deus não é relativo.
Deus é absoluto. As leis que regem o universo são absolutas. Elas são as mesmas ontem, são as mesmas hoje e serão as mesmas para sempre. Essa concepção do divino das leis, que são as leis de todos os tempos, traria para o nosso coração muito mais equilíbrio e serenidade. Muito das angústias, inquietações, traumas, ansiedades nascem dessa constante mudança da moral social. Então, os indivíduos, sem elaborar um pensamento mais reflexivo e sem buscar se conectar com a espiritualidade, vão seguindo o que a maioria dita como regra de conduta. Então, nesse século é uma coisa, no outro século é outra, e isso vai trazendo uma desestruturação para o psiquismo e uma frouxidão moral muito grande, porque o espírito vai se tornando incapaz de controlar e regular as suas próprias necessidades e demandas e vai ficando cada vez mais frouxo, no sentido de que posso fazer tudo, tenho dificuldades de me limitar e por conta disso eu passo a agredir, violentar o outro, eu não respeito, porque eu não consigo controlar as minhas demandas. E tem mais, não é? Tem mais. Nessa banalização do mundo hoje, não são todas as pessoas, graças a Deus, vamos falar o graças a Deus, não são todas as pessoas, mas o que a gente está vendo é uma banalização do nome de Deus. Então, parece que virou, assim, aquele dia a dia que não há uma profundidade de sentimentos, de pensamentos que levam, né, realmente a um respeito profundo por Deus que nos deu a vida. Então é uma banalização, aonde que a gente vê que já lá no Egito, na saída do Egito, no deserto, quando vem os 10 mandamentos das 2 tábuas de lei, que está escrito: não tomeis em vão o nome de Deus. E mesmo assim, enquanto isso estava acontecendo, foi feito o bezerro de ouro. Foi feito o bezerro de ouro. Que é essa representação simbólica de que preferimos adorar o material do que o espiritual. Essa conexão ainda profunda com o terra-terra, com a dificuldade de transcender para buscar o alimento mais puro da questão espiritual. E nos dias de hoje, nós estamos sendo convidados a essa interiorização, a realmente fiarmos, né, como diz a Ana lá de Jurucê, a fiarmos com Deus, ou seja, a confiarmos plenamente e ter aquele profundo respeito, porque nada existe que Deus não tenha criado. É interessante colocar isso porque a gente pode até retornar no versículo anterior, quando ele termina dizendo que para a gente não fazer imagem talhada, nenhuma figura, nem de tudo que está no alto, embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra, não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. E aí nós podemos até estudar a palavra adorar. O que significa adorar? Adorar é quando eu venero algo excessivamente. Então essa lei vem trazer para a gente, de acordo com o que a gente está já até conversando aqui, é que a gente deixe de adorar o exterior, adorar o material, que o material é perecível, para que nós não nos fixemos em reverência aquilo que vai se perder.
O convite é para que nós prestemos culto, veneração àquilo que é imortal, às coisas do Espírito. Interessante que Jesus disse para nós: vós sois deuses. E Deus é amor. O convite maior da espiritualidade é para que nós adoremos ao amor. É bastante profunda essa colocação. Quando ele diz para nós não ficarmos focados no externo, que está aqui representativamente falando de imagens, é tudo que é material. É o foco para dentro, é o foco para o espírito, para a construção do amor. Nós precisamos venerar o amor. Então, quando ele diz, não venere outra coisa senão o teu Deus, Deus é amor. Não venere outra coisa que não seja o amor. Qualquer outra questão que nós venhamos a venerar, porque a palavra é essa, veja só, nós não estamos dizendo aqui, fazendo apologia, a ter uma vida completamente livre de recursos materiais. Não, nós estamos usando a palavra venerar em excesso, adorar, a nossa maior atenção possível. Então, se nós tivermos que dar uma maior atenção possível, uma adoração, que seja a conquista daquilo que é eterno, que são os valores do Espírito, e esses valores eles se fazem por meio do amor. E como a Carol estava colocando, essa questão, né, de nós tomarmos o nome de Deus em vão, a gente estava até conversando aqui, toda pessoa que leva alguém na brincadeira, né, que é tomar o nome em vão, ela entende que aquele objeto da brincadeira não merece respeito. Tanto é que ela brinca. Exato. E aquilo que nós julgamos importante, em contraponto, nós damos toda atenção e dedicação. Quando a gente tem algo que é muito significativo no trabalho, a gente volta toda a nossa atenção. Quando a gente tem um compromisso, nós voltamos toda a nossa intenção. Quando a gente tem um interesse em algo, nós damos o melhor de nós. Então, todas as vezes que eu me perco em pensamentos e sentimentos, até fazendo comentários aí no dia a dia, ai meu Deus, usando o nome de Deus de uma maneira jocosa, isso demonstra o quanto nós ainda temos que refletir e sentir a grandiosidade de Deus. Nós ainda não conseguimos sentir o que seja o Criador Supremo do Universo. Se nós tirarmos um tempo, pararmos, formos, inclusive hoje, na porta da nossa casa, olharmos para o céu e percebermos todo o firmamento iluminado, as bilhões de estrelas, os planetas, tudo transcorrendo em perfeita ordem. Se nós formos à nossa casa e pudermos ver uma planta, uma flor, a perfeição de tudo isso, um animal, um cão, nós vamos sentir e nós vamos poder falar com o coração: meu Deus, como o Senhor é grandioso. É esse respeito, é esse convite, porque quando nós colocamos o nome de Deus em vão, nessas condições, é como se nós estivéssemos entrando numa sintonia, como se estivéssemos, não, nós estamos entrando numa sintonia de profundo desrespeito. E todos aqueles que entram na vibração do desrespeito atraem para si a falta de respeito, porque é vibratório. Se eu estou vibrando em desrespeito, vibratoriamente eu terei junto de mim a falta de respeito. Eu só vou sentir esse respeito integral quando eu entrar na faixa vibratória integral do respeito. E a primeira lei do respeito é honrar Deus. É sentir quem é sentir a grandiosidade de Deus. Não podemos nem usar quem, mas é
adorar e respeitar com todas as nossas forças, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração. É ter uma profunda gratidão por existirmos. Porque já é um presente, né? Se não é Deus, a gente não existe. Então nós vamos continuar nos próximos evangelhos conversando sobre cada um dos mandamentos. Nesse evangelho de hoje, a gente foi até o não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E no nosso próximo encontro, a gente conversa sobre outros itens dos 10 mandamentos. E nós esperamos a todos para que a gente possa continuar essa reflexão. Vamos fazer a nossa oração? Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de refletirmos sobre as verdades eternas que nos foram trazidas já na primeira revelação. Te agradecemos, amado Mestre, por tantas bênçãos que colocas em nossas vidas. Jesus, abençoa a toda a terra, ampara os que sofrem, aos desesperados de toda sorte. Ilumina, Senhor, ao caminho de todos os nossos irmãos dos 2 planos da vida. Suplicamos-te, Jesus, o vosso auxílio, o vosso amparo, para que consigamos nortear a nossa existência numa profunda gratidão a Deus nosso Pai, por existirmos, por termos como mestre e como guia a vós, Senhor, que é o amor, Jesus. Auxilia-nos a estarmos contigo, mas se conosco, amado Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.